Então, se são habilidades comunicativas e o nosso objetivo em aprender inglês é nos comunicarmos, é expressarmos nossas ideias, seja escrita ou falada, e em contrapartida a gente tem que ler e ouvir, é óbvio que a gente tem que trabalhar todas as habilidades juntas. O pessoal às vezes me manda pergunta, querendo saber assim, qual habilidade eu desenvolvo primeiro? Listening, speaking, reading, writing, o que eu faço primeiro? Dentro do English Matrix, e o pessoal que faz o English Matrix pode se manifestar, eu writing, speaking, listening e reading, tudo junto. Não tem essa de fazer separado. Afinal de contas, em inglês a gente aprende para se comunicar, né? Então é para fins comunicativos. E comunicação envolve todas essas habilidades. Não é à toa que elas são chamadas de habilidades comunicativas dentro dos cursos de formação de professores, dentro da área de linguística aplicada. Então, se são habilidades comunicativas e o nosso objetivo em aprender inglês é nos comunicarmos, é expressarmos nossas ideias, seja escrita ou falada, e em contrapartida a gente tem que ler e ouvir, é óbvio que a gente tem que trabalhar todas as habilidades juntas. O pessoal, quando quer aprender inglês, né, aí vai atrás de dicas, aí fica vendo dica do tipo assim, na segunda-feira você tem que ler um texto e anotar as palavras. Na terça-feira você tem que ouvir uma música e prestar atenção na pronúncia e anotar palavras. Na quarta-feira você assiste um filme. Na quinta-feira você estuda gramática, pega o livrinho de gramática para fazer tarefa. Na sexta-feira você pega, sei lá, um seriado, outra coisa lá e não tem uma lógica, não tem uma sequência nesse seu aprendizado. Porque a música tá falando de amor e o cara que largou a namorada, a esposa, sei lá o quê, ou matou alguém, depende da música que você vai ouvir. O filme tá um filme lá, sei lá, é um filme de comédia que não tem conexão nenhuma com a música, são várias palavras que eles usam. Você vai ler um texto, pega um texto na internet, é um texto jornalístico que não tem nada a ver com o que você estava estudando. Então, assim, o teu cérebro entra em pânico, porque você não consegue organizar a lógica no que você está aprendendo. Então, quando você começa a estudar inglês, e quando eu falo começa, não é só quem está do zero, não. Quem está lá no inglês, né, o famoso inglês do zero, que é o termo da moda agora, eu estou falando assim, é o cara do zero e é o cara que está no intermediário patinando no gelo, que já estudou um monte de gramática, sabe um monte de palavra, faz essas coisas todas que o povo faz e não sente o inglês fluir, não sente aquele inglês ir para frente. Então, todo mundo, né, tem que ter uma sequência lógica de estudo. Não é de qualquer jeito. E é aí que eu decidi fazer essa ideia de inglês com chunks, toda segunda-feira às 20 horas e 20 minutos, para ensinar vocês a se organizar. Então, não é só dar aula de inglês, né? Dentro dos meus cursos, eu também não faço só aulas de inglês. Eu ensino o pessoal a se organizar, a aprender inglês. E a ideia é justamente isso, né? É você se organizar nos seus estudos. E aí, o que é se organizar? Primeiro, você tem que ter um tema. Você tem que ter na verdade, você tem que ter primeiro um objetivo. Isso é coisa que todo mundo fala. Né? Você tem um objetivo. Então, seu objetivo essa semana é aprender a falar sobre você mesmo. Eu vou retornar aqui um tema de umas aulas anteriores. Seu objetivo essa semana é falar sobre você. Legal. Então, você tem que chegar na sexta-feira sendo capaz de falar por pelo menos 30 segundos a 1 minuto sobre você. E aí você vai estudar como se apresentar em inglês. Falar do seu nome, falar da sua idade, da sua profissão, e aí você vai estudando isso ao longo da semana. Você tem uma organização para isso, né? Você tem um jeito de seguir em frente com isso, e assim, ao longo da semana, você se organiza em torno disso. Você vai em busca de palavras que estejam relacionadas a você, a sua rotina, a sua vivência, as suas experiências, para quando chegar na sexta-feira, você tem uma sequência, você estudou e é capaz de pegar o seu celular e se gravar falando sobre você mesmo. E é claro, ao longo da semana você vai praticar isso, você vai ouvir diálogos com isso. Então, a ideia do Inglês com Chunks que eu faço aqui toda semana é justamente isso. Ajudar vocês a terem um tópico durante a semana. Então, nosso tópico hoje é o quê? Falar sobre planos futuros. Você vai planejar seus planos aí para a semana que vem, para o mês que vem, enfim. Então, é isso que a gente faz dentro do Inglês com Chunks. Aí não tem aulinha de gramática, eu não vou falar de will e going to para vocês, eu vou ensinar vocês a se comunicarem e a usar esse conteúdo ao longo da semana, tá? Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é seu objetivo. Qual é o meu objetivo essa semana? O objetivo essa semana é falar sobre planos
futuros, né? Coisa boba ali, coisa de fim de semana, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois de amanhã, e assim vai. Então, esse aqui é o meu objetivo. Essa semana eu só vou me preocupar em aprender isso aqui. Tá? Eu não vou me preocupar em aprender a falar de, sei lá, de futebol, falar de música favorita, falar do que eu fiz no fim de semana. Eu posso rever esse conteúdo, que são as aulas anteriores. Mas essa semana, meu objetivo é esse aqui. Falar sobre planos futuros. Depois que você pensou nisso aí, a gente vai começa então a pensar assim, tá? Quando eu falo sobre planos futuros, eu falo de coisas que eu vou fazer amanhã, depois de amanhã, no fim de semana, enfim, eu vou começar a planejar meu futuro. Aí eu posso pensar coisas que eu vou fazer amanhã. Se você assistiu às aulas anteriores, né, e quem está no English Matrix pode ir lá e rever o conteúdo, sabe que a gente vai trabalhar aqui com algumas combinações de palavras, collocations, ok? Dentro do English Matrix eu explico direitinho o que são collocations. Que é assim, tipo, o que você vai fazer amanhã? Você vai para o trabalho, go to work. Você pode ir para a faculdade, go to college. Você pode ir ao dentista, go to the dentist. Você pode ir para o, sei lá, você pode sair para fazer compra, e aí você só vai falar go shopping, aí fazer compras. Você pode sair para comprar roupas, sei lá, go shopping for clothes, ok? Então, isso aqui são collocations. O que mais a gente pode falar? You can go for... Vamos mudar aqui. Go to the gym. Você vai para a academia. Né? Então, você vai começar a colocar algumas coisinhas aqui para facilitar as coisas que você vai dizer, ok? Você falar assim, almoçar com um cliente. Have lunch with a client. Acordar cedo. Você tem que acordar cedo por alguma razão. Get up early. Então, você está meio que revendo, quem já fez as aulas anteriores, vai meio que rever boa parte dos collocations que a gente já viu, né? E já sabe. Então, ir para o trabalho, ir para a faculdade. Você tem que pensar em coisas claras, objetivas. O que você vai fazer no futuro aí? Sei lá, você vai, no fim de semana, você vai visitar alguém? Visit my parents. Vai visitar seus pais. Se for visitar os parentes mesmo, né? A família, visit my relatives. Você vai colocando as coisas e anota isso no seu caderno de vocabulário. Lembrem-se sempre da importância do seu caderninho de vocabulário, tá? Coisa que eu mostro em todas as aulas, falo dele o tempo todo. Lá no Instagram, para quem está no Insta, eu deixei em destaque lá a ideia do caderninho de vocabulário, que tem lá bastante coisa para vocês verem de caderno de vocabulário, tá? Uma ideia que eu dei para anotar as expressões. Só que aqui, ó, você vai colocar coisas coisas que você pode pensar que vai fazer no dia a dia, né? Então, olha só, go to the dentist, go to the doctor, buy a few presents, vai que você tem que comprar presente aí para alguém, aí você quer dizer, bom, I have to buy a few presents, call my boss, have a meeting, be in a meeting, do some shopping, go to the bank, work late, today, isso aqui não tem nada a ver com today, não. Work late, phone. Okay. Phone some clients, ligar para alguns clientes. Have lunch with some friends, almoçar com umas amigas ou uns amigos. Go to the hospital, ir ao hospital, sei lá, fazer alguma coisa. Visit my grandparents. Spend more time with my family. Fim de semana, tá chegando, eu vou passar mais tempo com a minha família. Go to the drugstore. Enfim, você vai pensar aí, aqui são ideias que eu dou, mas você pode pensar em coisas que você vai fazer no fim de semana. Lembra quais são no futuro, né? Lembra aí que a gente está falando de planos futuros. E aí você vai praticar esses collocations aqui, né? Não precisa ser todos, você vai pegar aqueles que são importantes para você, que são interessantes para o seu dia a dia. E lembra, sempre quando eu estou dando essas aulas, eu falo, pessoal, vocês não têm que pensar no cotidiano dos outros, pense em você, né? No seu dia a dia, na sua rotina. Qual é a sua rotina? Então, você vai praticar esses chunks of language, né? Esses collocations, essas combinações para falar de você. E aí você vai dizer assim, legal, Danilson, mas aí a gente está trabalhando o que então? Vocabulário, né? Exato, a gente está trabalhando vocabulário. Você está trabalhando pronúncia, você pode ouvir isso aqui. Quem está no English Matrix tem um material de áudio para poder ficar ouvindo, né? Poder praticar. Tem atividade para poder fazer isso aí, criar frases usando a ideia dos chunks of language e assim vai, certo? E aí,
que mais que você vai ter que fazer para poder... Vamos voltar aqui. Para poder praticar isso e falar do futuro. Você vai precisar depois de algumas frasezinhas. Né? Aí a gente vai aumentar aqui, ó. Você vai precisar de frases, outros tipos de chunks of language, sentenças fixas ou semifixas, para você poder falar de futuro, ok? Aqui eu coloquei algumas perguntinhas, né, para poder praticar. Mas o que você vai poder fazer aqui, e isso a gente ensina, você pode pensar primeiro, deixa eu mudar isso aqui, né, para não fazer confusão. Depois que você aprende esses collocations aí, o que você vai fazer? Você pode pensar, e aí eu vou ensinar para você, você pode pensar em coisas, expressões de futuro, expressões de tempo, né? Eu ia pulando essa parte aqui. Então você vai falar, por exemplo, você quer falar amanhã de manhã? Você vai falar isso aqui. Então você já está ampliando o seu vocabulário. E olha que você já está aprendendo tudo junto, não é de modo quebrado, separado, não tem aulinha de gramática. Então a gente vai trabalhando isso aí. Tomorrow afternoon. Se fosse hoje à noite, sei lá, você tem um plano para hoje à noite. Vamos supor que agora é de tarde. Você vai falar tonight. Ah, você vai falar... deixa eu colocar aqui. Pode colocar também tomorrow night. Não tem problema. Ok? Você pode colocar next weekend. E aí, olha a pronúncia. Esse T no final aqui, ele some. A gente não fala. Você só pode falar apenas next weekend. Next weekend. Já mistura com S, né? Next weekend. Aqui é a mesma coisa. Tonight. Não precisa falar o T. Tonight. Né? Só tonight. Tomorrow morning. Tomorrow afternoon. Tomorrow night. Next weekend. Tonight. Você pode colocar next month. Enfim, você vai colocar expressões aqui de futuro. Next Sunday. Ok? Next Saturday. Next Saturday. Mistura tudo aí. Você vai colocar as expressões que você de repente queira aprender. E aí você vai pensando, né? E agora, como é que eu falo isso tudo aqui? Você pode usar isso aqui. I'm going to. Certo? E você vai usar esse I'm going to para falar de coisas do futuro. Você está falando de você, não importa os outros, por enquanto é você. E aí você vai pegar esse I'm going to e vai aprender. Você vai praticar isso aqui. Lembrem-se que esse I'm going to, ele pode ser pronunciado como I'm gonna, ok? Ou apenas I'm, ou ainda I'mna. Vou repetir. Isso aqui... bagunçado. Isso aqui, tá? Isso aqui, I am going to, ou I'm going to, vira I'm gonna, vocês já sabem do gonna, né? Que aqui vai virar gonna. Então fica isso aqui, I'm gonna, mas isso aqui tudinho, que tá marcado aí, vira I'ma ou I'mna. E aí você já vai poder criar suas frasezinhas ali, ó, dizendo I'm going to visit my grandparents. O que você está fazendo? Você está pegando os chunks que a gente viu aqui em cima, tá? Os collocations que a gente viu aqui no comecinho e está juntando com esse I'm going to visit my grandparents. Você pode colocar aqui ainda next Saturday. O que você está trabalhando? Chunks of language. Isso aqui é um chunk. Eu vou pintar para ficar bem claro para vocês, tá? Vamos deixar esse aqui assim, negrito. Aqui você tem outro, que é, né, o collocation que a gente viu lá no começo. E aqui você tem mais um chunk, que é... Vamos colocar ele de verde, pronto. Então, ao invés de você ficar decorando a gramática, como é que vai a palavrinha, isso aqui, que é o pronome, o adjetivo possessivo, não sei o que, você já aprende os chunks. Você vai praticar isso ao longo da semana. Você vai praticar isso aqui ao longo da semana, vai brincar com isso aqui, vai montando suas frases. I'm going to visit my grandparents next Saturday. Aí você pode vir aqui e continuar. Quer mudar isso aqui e fazer um I'm visit my grandparents next Saturday.
Então você vai praticando. Quem está lá no English Matrix e já assistiu as aulas anteriores aqui no YouTube do Inglês com Chunks, sabe que eu digo o seguinte: para pronunciar, quer praticar a pronúncia? O que você faz? Leia de trás para frente. Então você vai tirar um tempinho ali para estudar e vai ficar Saturday. Se você praticar os chunks antes, fica mais fácil, né? De modo cada um separado. Saturday, next Saturday, next Saturday. Você pode até pegar o lápis e riscar aqui para lembrar que esse T some. Next Saturday, next Saturday. Grandparents, grandparents, grandparents next Saturday. My grandparents next Saturday. Visit, visit my grandparents next Saturday. I'm a visit my grandparents next Saturday. Ok? E aí você vai fazendo a cadência também, né? I'm a visit my grandparents next Saturday. Eu vou visitar meus avós no próximo domingo. Você pode colocar ainda, para mudar aqui, só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para ser mais rápido. Pode vir aqui e colocar, olha só, de vocabulário, só vai mudar essa parte aqui. I'm going to have a meeting tomorrow morning. Você já praticou o tomorrow morning antes aqui, ó. Então, I'm going to have a meeting tomorrow morning. I'm going to have a meeting tomorrow morning. Ou você pode ir direto para a pronúncia. Já juntar tudo aqui. I'm a have a meeting tomorrow morning. Ok? E aí você vai praticando, você vai criando suas frases. Você não tem dificuldade para criar frases em inglês? Por que você tem dificuldade para criar frases em inglês? Ah, eu estudo inglês e não consigo montar as frases. Sabe por quê? Porque vocês ficam lembrando de palavras isoladas, né? Ah, será que eu coloco essa palavrinha? Será que é aquela outra? Será que é não sei o quê? E aí pensa também na gramática. Nossa, mas é will ou going to? E agora? Qual que eu uso? E aí você fica naquela dúvida tremenda e acaba não fazendo nada. E achando que não dá conta do recado. Quando a gente aprende por Chunks of Language, né, e tem uma lição aqui no YouTube, tem texto lá no site, eu mostro para vocês depois, explicando o que são Chunks of Language, tá? Todas as categorias de Chunks of Language. Dentro do English Matrix, eu tenho uma aula completa sobre Chunks of Language. Aí o pessoal vai poder entender como é que você vai montar frases em inglês. Você vai trabalhar com os collocations. Na verdade, a gente está trabalhando com sentença semifixa. A gramática já está embutida aqui dentro. Você está falando tudo certo, você não está falando nada de errado. Você está praticando inglês do jeito certinho, como a gramática quer. Só que aqui ó, a diferença é que ao invés de você ficar analisando gramática e vir da gramática para o texto, né, para fazer o que você quer, você já está fazendo. Quando você entender isso aqui, tiver capacidade de usar, você já está sendo criativo, e é muito importante ter criatividade nesse momento, aí como a gente faz em português, né? Eu já sei falar português. Só que quando eu tenho dúvidas sobre os usos do porquês, o que eu faço? Eu pego uma gramática e vou ler. Então, o inglês é a mesma coisa. Peraí, por que eu uso going to? Aí você vai lá e lê o porquê. E, na verdade, se você começar a estudar demais, você vai saber que nem todo mundo sabe o porquê de usar going to. Nem os nativos. Eles misturam tudo, tá? Vão por mim. Você acabou de assistir a uma pequena parte da aula Inglês com Chunks, que é uma série de aulas que eu dou lá no nosso canal no YouTube, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas e 20 minutos no horário de Brasília. E você aí, claro, está mais do que convidado a participar. E se você quiser ter acesso a todas as aulas com atividades, material complementar, áudio, mais PDF, vídeo aulas exclusivas, comunidade dos alunos, plantões tira dúvidas, enfim, inscreva-se no curso English Matrix. As inscrições desse curso estão abertas, basta você clicar no link que está aparecendo na descrição deste vídeo. Venha aprender inglês comigo!